Professor, na outra live o senhor falou que tinha Lutero em péssima conta. Isso permanece ou o senhor fez as pazes com ele? Não, não, não. Lutero é responsável pela desgraça protestante. O protestantismo é uma desgraça em certo aspecto. Tem virtudes em outros aspectos, mas a maior desgraça do protestantismo é a hipocrisia irrevogável. O protestante tem que ser hipócrita, porque ele tem que morrer dizendo que a pregação dele é bíblica. E isso é o mal de toda a besteira do mundo protestante. A Bíblia não é livre, ela é escrava, ela tem que servir de apoio à teologia. O catolicismo é uma igreja, então todos os milhões de padres do mundo vão falar a mesma coisa. Agora, a igreja protestante, cada esquina tem uma diferente, aí cada igreja fala uma coisa diferente, aí usando a mesma Bíblia, aí como eles resolvem? Porque nós somos certos e os outros errados. Isso não é honesto, isso não produz cidadania, isso não produz desenvolvimento cognitivo, isso não produz ética, isso não produz nada que preste. E a culpa é de Lutero. Porque isso não é que ele tinha uma ideia e levou a ideia às últimas consequências. Ele tinha um projeto e precisava de argumentos. O projeto dele era se livrar, que para mim não era projeto dele, para mim era o projeto dos príncipes alemães. Lutero tinha que fazer o que os príncipes queriam e aí inventar uma igreja para a Alemanha, porque não vamos mais mandar dinheiro para a Itália. Então, em função do projeto, precisamos de uma igreja nossa, a gente vai escolher os argumentos. Então, todos os argumentos foram escolhidos em função disso. Pega o que a igreja de lá faz e aqui eles lá seguem o Papa. O de cá vai seguir Lutero. Quem vai dizer que não seguia Lutero? Lutero vai dizer que está seguindo a Bíblia. Isso não é sério, isso não é honesto. Isso é uma picaretagem sem tamanho. E ela se perpetua até hoje, porque cada pastor repete a mesma coisa. Porque se não repetir, a igreja nem o reconhece como pastor. Imagine um pastor honesto falando isso do púlpito. Ele não pode fazer. Ele perde o rebanho dele. Vai levantar gente do rebanho, vai dividir a igreja, vai tirar ele, vai dizer... Não tem. O protestantismo é um negócio que, para mim, não tem mais cura, não. Não tem como curar. Não tem conserto. Porque, como não é uma unidade, então, digamos que um pastor presbiteriano com consciência tente alguma coisa. Ele não consegue nem na igreja dele, quanto mais no sínodo. Não tem como fazer, porque já virou um modus operandi. Então vai até quando for, né? O que não significa, quando eu digo isso, tem gente, por que você não vai ser católico? Ele não está entendendo a discussão não é essa. A discussão é que quando você pega o catolicismo, e o catolicismo diz a verdade doutrinária é decidida pelo colégio apostólico. Perfeito. Perfeito. Aí você vai na igreja protestante, a verdade é decidida pela Bíblia. Não tem condição de sustentar isso se você tiver um bom par de olhos, basta você ver o cenário, né? Então, nesse sentido, eu culpo Lutero. E poderia culpar por muitas outras coisas, né? Lutero era absolutamente anti-judaico, não quero usar a palavra antissemita. Escreveu livrinhos sugerindo que as sinagogas fossem incendiadas. Ele lavou as mãos para a morte dos camponeses. O Lutero escreveu dizendo que os camponeses tinham a obrigação de obedecer aos príncipes, porque os príncipes eram mandados por Deus, tinham um mandato divino. E desobedecer aos príncipes era desobedecer a Deus. E quando você desobedece a Deus, é direito dos príncipes usar a violência contra vocês. Eles disseram, pois nós não vamos obedecer aos príncipes. Aí lavou as mãos. Anos depois, diz que se arrependeu, né? Podia ter se arrependido antes de lavar as mãos. Então tem um monte de besteira, mas coisa feia, horrível. E não é assim, pecadinhos. Ele se masturbava atrás de um barril. Não é essa bobagem. A obra institucional dele é absolutamente deletéria. Agora, por outro lado, tem gente que, por exemplo, Nietzsche escreveu que o cristianismo estava morrendo e a culpa de Lutero é tê-lo ressuscitado. Então, tem gente que não gosta de Lutero por outras razões. Eu não gosto por essas.
o protestantismo está fadado a morrer estragado como é, por força do alicerce que o pai fundador do protestantismo estabeleceu. E isso é tão fundamental que mesmo as denominações que não são tratadas como protestantes, porque protestante é meio purista, né? Testemunho de Jeová nem é protestante. Mesmo essas repetem o gesto de Lutero, porque nenhum clero do planeta, a não ser o católico, assume isso. A doutrina é decidida por nós. Todo clero protestante, evangélico, a doutrina é decidida por Deus através da Bíblia. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, nesse sentido, eu culpo. Mas não é um juízo moral, espero que você tenha entendido. Claro, É claro. um juízo político. A ação que ele fez é deletéria para o cristianismo de um modo que não tem como corrigir. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.